assunto bastante importante, né? Nós vamos falar dos dois lados que compõem o jogo interno que tem na nossa mente, tá? Então, nós temos um jogo interno e esse jogo interno dentro da nossa mente tem dois lados. E hoje eu vou falar sobre isso. E eu vou falar sobre qual é o lado que está dominando, né, a mente de vocês. E vocês vão identificar qual dos dois lados que mais domina a mente de vocês, tá? Então fica comigo até o final, que vocês vão identificar isso com muita clareza, tá bom? Bom, gente, compartilha essa live, porque é aquilo que eu sempre digo, né? Quanto mais informações a gente tem, melhor né? É mais fácil da gente perceber os nossos erros e fazer a mudança que a gente precisa, ok? Então vamos lá, boa noite, Adriana Teixeira, Dani Freitas, vai chegando pessoal, Ju Helena, boa noite, gente. Então vamos lá. Deixa eu só ver mesmo, ó. Então vamos lá, gente. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês e vamos ver o que vocês me respondem. Já aconteceu de vocês passarem pela seguinte situação? Diante de uma situação, de um lado tem a emoção e do outro lado tem um pensamento racional. E vocês ficarem naquela dúvida. Sabe aquela história do anjinho e do diabinho? Me responde aqui. Quem é que já passou por uma situação dessas? Me conta, me fala. Quem que pode me falar aqui? Quem que já passou por uma situação dessas? Só falar, oi, eu passei. Quem que pode falar isso pra mim? Quem que já passou diante de uma situação, né? Fica de um lado com aquela emoção e do outro lado com um pensamento racional. Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Quem daqui já passou por isso? Oi, Ale, boa noite. Cris, boa noite. Hamilton, boa noite. Gente, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui, viu? Bom, quem aqui já passou por essa situação? Eu já, várias vezes. É isso aí. Gente, o que é isso? Isso é o que a gente chama de jogo interior ou diálogo interno, tá? O que acontece? Carol, né? Tá bom. O que acontece, tá? Em 1974 foi lançado um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, né? Esse livro ele foi lançado pelo criador do processo de coaching, o Timothy Gallwey. E ele criou esse livro por quê, né? Na verdade, ele era um técnico, ele é americano, ele era técnico da equipe de tênis. E ele começou a observar, né, nos jogadores da equipe dele, que alguns deles sempre passam por isso. Flávia, você vai entender agora por quê. Flávia, fica comigo até o final que você vai entender por que vocês passam por isso. Por que é tão difícil. Então, ele era o treinador e ele começou a observar dentro da equipe dele que alguns, diante de um erro, de uma jogada errada, eles tinham um comportamento de jogar a raquete no chão, se xingar, se chicotear, né? Falar palavras ofensivas e se julgar, se maltratarem naquele momento mesmo, né? E outros jogadores, diante de um erro, né, de uma jogada errada, eles falavam, né, para eles mesmos, mas eles falavam assim, não, eu errei dessa vez, mas na próxima eu vou melhorar. Não, eu errei, mas eu dei meu melhor, mas na próxima eu vou dar um melhor ainda, eu vou treinar mais, e eu errei, mas está tudo bem. Então ele começou a ver essa diferença, né, de comportamento entre esses jogadores. Ele começou a se interessar por isso, né? Por que é tão diferente? Por que é tão diferente esses comportamentos, né? Em pessoas que jogam, que têm o mesmo tipo de atividade, né? O que acontece? E ele começou a observar que
nas pessoas, nos jogadores que tinham aquele comportamento de se xingarem, de se chicotearem, de falar coisas negativas para si mesmo, ele começou a observar que o desempenho deles sempre eram ruins, né? Assim, era cada vez pior o desempenho. E para aqueles outros jogadores que não davam tanta importância, né? Não se judiavam tanto diante de um erro, que as coisas fluíam mais, que eles tinham bons resultados positivos e que muitas vezes eles chegavam a ganhar o jogo, né? E ele começou a ver isso como bastante interessante, ele começou a estudar essa diferença. E ele começou, então, a querer, ele deu um nome, né, para essa diferença de comportamento, de diálogo interno que cada um tinha dentro da mente deles. E ele deu um nome, ele não quis dar um nome científico nem nada, mas ele deu um nome de Self 1 e Self 2, tá? Por quê, gente? Por que eu tô falando tudo isso para vocês, tá? Porque é isso que acontece na nossa mente, né? Nós temos, sim, um diálogo interno. E nós temos dois lados desse diálogo interno. E nós esquecemos que nós temos um potencial gigante, muito maior do que nós imaginamos, né? E nós usamos desse potencial só 5%. E nós não usamos mais por culpa nossa mesmo, porque nós bloqueamos esse potencial, né? E isso somos nós, não tem culpa de ninguém. A culpa é nossa, tá? Então, por que eu quis trazer isso hoje para vocês? Porque eu quero que vocês entendam qual é o tipo de diálogo interno que vocês estão estabelecendo, né, dentro da mente de vocês. O que vocês estão conversando com vocês? Que tipo de pensamento que vocês estão passando para a mente de vocês? Porque, gente, olha só, é neurociência pura, né? Para a gente chegar a um hábito, para a gente repetir a mesma ação várias vezes, ter um hábito, precisa de um pensamento. Esse pensamento depois desse pensamento vem um sentimento. Depois do sentimento vem um comportamento. E aí se cria um hábito. Então tudo começa no pensamento. E isso, gente, a neurociência que conta, não é fantasia, não é aquela história que eu já falei pra vocês há umas lives atrás, né? Ah, pense positivo. Não é isso, né? A neurociência já explica a forma como você faz para ter um hábito. Entende? Verdade, né, Bárbara? Aqui, ó. Lu, né? Oi, Lu. Oi, direto, né? É isso mesmo. Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês notarem a importância, né, disso, a importância de vocês perceberem qual é o tipo de diálogo que vocês estão tendo dentro da mente de vocês. Então agora, eu vou começar a dar características, né, de cada um desses selfies, tá? E a gente vai chamar, para o emagrecimento, a gente vai chamar do selfie 1 o selfie gordo. E o selfie 2 é o selfie magro, tá? E eu vou contar um pouquinho da característica de cada um. E eu quero que agora, gente, vocês comecem a pensar se esses comportamentos que eu estou passando para vocês, se vocês se identificam. Porque eu quero que no final, quando eu falar todas as características de cada um deles, vocês percebam qual deles que está dominando a mente de vocês, ok? Tá todo mundo comigo aqui, gente? Sim, realidade da vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, ó. É verdade, né, Bárbara? É isso mesmo, gente. É a realidade, é isso que a gente faz, tá? Sem a gente perceber, tá? E assim, tudo que eu trago, né, nas lives, eu queria deixar claro, assim, que muitos dos comportamentos que nós temos, ele tá no automático. A gente não percebe que a gente tem. Tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Excesso de peso é sem vergonhice, é falta de vergonha na cara. Não é, porque a gente não percebe os comportamentos que nós estamos tendo. A gente pensa, a gente sente, a gente se comporta e a gente cria o hábito sem que a gente perceba.
ok? Então vamos lá, quero que agora eu sou a típica pensamento de gordo. Vamos lá, Flávia, já se identificou, né? Então vamos lá. O selfie 1, que é o selfie gordo, eu vou chamar de selfie gordo, selfie magro, tá bom? O selfie 1 é aquele, gente, que diante do emagrecimento, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: eu quero, tenho que colocar na cabeça que eu quero, eu consigo. É isso aí, gente. Olha só, eu quero, eu consigo. Essa semana na lista de transmissão eu passei um texto falando um pouco disso, tá bom? Só para lembrar vocês, quem tiver interesse, acrescenta, me aceita no WhatsApp de vocês, para que eu possa passar toda semana uma dica sobre emagrecimento consciente, tá legal? Só fazendo um parênteses, 985581770. Depois eu coloco aí nos comentários. Mas é super importante, foi bem isso que eu falei essa semana, tá bom? Deixa eu ver aqui. Porque todos nós conseguimos. É isso mesmo. Boa noite, Lídia, tudo bem? Eu não consigo parar de comer doces, tenho que conseguir parar. Josi, continua aqui com a gente. As dicas são importantes, eu acho que você vai conseguir se identificar, tá? Então vamos lá. O selfie 1 é aquele que diante de um processo de emagrecimento, ele é o primeiro a falar assim: ai, gente, credo, que sacrifício, tanto sacrifício pra nada, eu fico me privando, eu não chego a lugar nenhum. Quem aqui pensa isso diante de um processo de emagrecimento, né? O selfie 1, gente, o selfie gordo é aquele que reclama de tudo. Nada tá bom. Ele duvida da própria capacidade, tá? Ele não acredita que ele seja capaz. E, de novo, é inconsciente. Racionalmente, ele fala: é claro que eu sou capaz. Imagina que eu não sou capaz de fazer uma dieta. Mas, inconscientemente, o pensamento que ele tem é: ah, não consigo mesmo. Ah, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, mais uma tentativa que eu vou fazer, né? Mas já sei que não vai dar certo, né? O selfie 1, o selfie gordo, é aquele que, se ele emagrecer 500 gramas na semana, ele tá desgraçado. Ele desiste. Ele acha que é um derrotado, né? Ele acha um absurdo. Ele acha que é muito pouco, meio quilo por semana. Agora, para quem é selfie gordo, faça uma conta rápida aí. Meio quilo por semana vezes 52, quanto dá? 26 quilos, gente. Não é pouco. Mas para o selfie gordo é pouco. Nossa, tanto sacrifício só para meio quilo. Nossa, meio quilo, gente, pelo amor de Deus, não é nada, né? O selfie gordo é aquele que se xinga o tempo todo. Ele se chicoteia, né? Ele tá lá na dieta e chega na hora do almoço, ele come uma colherada a mais do arroz. Nossa, é a morte, é a derrota. Ah, não, olha o que eu fiz, porque eu não sou um lixo mesmo, eu não sirvo pra nada, olha só, não consigo nem seguir a dieta. Mas já que eu comi mesmo a mais, então deixa, eu começo depois. Ah, não dá nada certo mesmo. E é isso. Por quê? Porque ele tá sempre murmurando, gente. Ele está sempre em cima deste pensamento negativo, né? Ele está sempre em cima daquilo que não é legal. Ele vê tudo, gente, é como se ele visse tudo escuro, sabe? Ele não aceita, ele não consegue lidar com o fracasso. Ele tem uma dificuldade incrível de lidar com o fracasso. Então, o fracasso da dieta para ele é a morte, né? Ele não consegue lidar com a rejeição. Então ele se protege o tempo todo, ele fica só no campo das ideias. É muito difícil ele colocar as ideias em prática, né? Por quê? Porque ele não gosta de se expor, porque qualquer crítica que ele tenha, ele já se retrai, tá? Então o selfie gordo, ele tem uma dificuldade muito grande de ir para ação. Ele pensa: não, eu vou fazer porque amanhã eu vou começar a dieta, porque eu vou me planejar, porque eu vou levar meus lanchinhos, porque isso, porque aquilo. Só que na hora H, tem que fazer os lanches, tem que fazer a marmitinha, que trabalhão, não dá pra eu levar, não tem onde pôr, não vai pra frente, tá? Então, o selfie gordo, quem daqui tá se identificando, gente? Aqui, ó, empresta um pouquinho. A Lídia, deixa eu ver.
Essa semana eu estava bem desanimada, comi tudo que não podia. Durante uma semana, hoje consegui voltar à academia e me esforçando para continuar a caminhada. Ainda bem que você voltou. Normalmente nos entregamos. É isso mesmo, a gente acaba... Quem é selfie 1 se entrega no primeiro obstáculo que vê, né? E isso, gente, vale para tudo para quem é selfie 1, selfie gordo, né? Ele não sabe lidar com a rejeição, né? Diante da crítica, ele cai. Diante do fracasso, ele cai, tá? Quem tá se identificando? Carol, selfie 1, que beleza, hein? Vamos começar por aí, hein, Carol? Beleza. Então, o selfie 1, ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar as coisas de uma forma mais positiva, né? Porque para ele tudo é muito pesado, tudo é muito tenso, ele não vê coisas boas em lugar nenhum. Tudo tem que ser perfeito, gente. Tudo tem que ser do jeitinho que ele quer, tá? Quem que se identificou, além dessas pessoas que estão falando eu? Quem mais, gente, se acha que... Além disso, gente, lembra que o selfie 1, né, é aquele que tem uma dificuldade muito grande de se expor, tá? Então, o que ele precisa? É aquela pessoa que, assim, você fala de dieta pra ele, aí você fala assim, ai, que droga, não vou poder ir no happy hour, não vou poder tomar o meu chopinho e tal. Por quê? Porque ele precisa da bebida, ele precisa de uma bebidinha pra se soltar, pra ficar mais descontraído, porque ele tem muito receio de não se expor. Tá? O selfie 1, gente, o selfie gordo é aquele que se olha no espelho e a primeira coisa que fala, nossa, você tá gordo, nossa, que feio que você tá, olha essa barriga que ridícula. Tá? O problema, gente, é que nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Se eu me olho no espelho e digo tudo isso pra mim, como é que eu vou me sentir? Péssima. E se eu tô me sentindo péssima, sem ânimo pra nada, sem prazer nenhum em nada, como é que eu vou ter motivação, né, para recusar uma comida gorda? Eu não vou conseguir de verdade. Vocês entendem qual é o peso, né, desse diálogo interno? O peso de tudo isso que se fala, dessa forma tão pesada de falar com vocês? É tão pesado, gente, que vocês... É como se o inconsciente não visse prazer nenhum. E lembra que eu falei pra vocês? O nosso inconsciente, ele nos protege. Se ele entende que a gente está sofrendo, fazendo determinada coisa, ele não vai permitir que a gente faça. Então, se eu estou passando para ele tantas mensagens ruins, tantas mensagens negativas, é desta forma que ele vai fazer eu agir. Porque é desta forma que ele entende que eu estou bem. Fez sentido isso pra vocês, gente? Dá um coraçãozinho aí pra mim. Pra quem fez sentido o que eu tô falando. Oi, Giz, saudade de você, tudo bem? Bem-vinda. Dá um coraçãozinho aí pra mim. Pra quem fez sentido o que eu falei. Ou pra quem se identificou com o que eu tô falando, gente. Dá um oizinho aí. Fez sentido pra vocês? Eu sou assim, dona Dália? Que bom ouvir isso. Que bom, Lídia, que bom porque assim, você não tá sozinha nessa, né? E não tá mesmo. Tem muita gente aqui, né? Tem muita gente que chega aqui pra mim com esse diálogo interno. Que é esse diálogo interno de selfie 1, de selfie gordo. E aí vem com aquele discurso assim, mas será? Aí eu explico como funciona e tal, não. E aí fala assim pra mim, mas será? Mas será que isso é possível? Mas será? Gente, você tem que trocar o será. Tem que trocar. O será gera dúvida para o teu inconsciente. Não, é como. Nossa, mas será que esse processo vai funcionar? Não, como que esse processo vai funcionar e vai me ajudar? Não é este processo mente magra, mas qualquer processo de emagrecimento, tá? É dessa forma que vocês vão ressignificando esses registros, esses pensamentos ruins que vocês vão colocando na mente de vocês, tá? E tem outros, né, muitos outros comportamentos, né, pessimistas, derrotistas, porque isso é do selfie gordo, né? Ele é sempre o derrotista, nada vai dar certo, nada funciona comigo, né? E se alguém ainda vizinho que funcionou, falar, não é
possível, isso aqui vai durar um mês, né? Comigo dura só um mês. É assim, é fogo de palha, tá? Por quê? Porque a gente está muito acostumado a pensar dessa forma. Muito acostumado, tá? Bom, e aí, gente? Então, lembra que eu falei? Temos os dois lados, né? A gente também tem um lado bom aqui dentro. A gente também tem, dentro do diálogo interno, a parte boa, mas que a gente não usa. A parte boa, que é o self magro, tá? O self magro, gente, é aquele beijinho no ombro, é aquele otimista, é aquele que 200 gramas tá excelente na semana. Eu tenho clientes que chegam aqui e falam, deu 300 gramas. E elas falam, nossa, que demais, não acredito, nossa, tá indo bem, hein? E é isso, né? São as pessoas que veem possibilidades e alternativas. Sabe o jogador lá de tênis que não se chicoteia, né? É o cara que erra e ele fala, puta, ok, e também tá tudo bem se eu errar. Eu não sou perfeito. Aliás, pro self magro, gente, o feito é melhor que perfeito. O importante é agir, é fazer. Ele não deixa para amanhã. Ele vai fazer o que tiver que ser feito, né? O self magro, ele comemora, ele se beija, ele se elogia. Sabe o que eu falei para vocês em alguma live aí atrás, né? O quanto de elogio vocês fazem para você durante o dia? E as pessoas me responderam, eu dificilmente me elogio. Em todos os aspectos, tá? Não é nem a questão de estar bonito ou feio, mas a questão é de algum comportamento que você teve, puta que legal, alguma coisa, alguma conquista que você teve, né? A gente não tem esse costume, a gente não faz isso. E o self magro faz, né? O self magro, ele sempre vai dizer, né? Eu posso fazer melhor, eu tenho condições, eu acredito. Errou, mas vai consertar, né? Tá bom, Miguel. Oi, Margot, boa noite. Boa noite, Jesus, misericordioso na sua vida e na vida da sua família. Beijos. Pernambuco, Brasil. Oh, boa noite, beijos, Margot, muito obrigada. Então, o self magro é aquele que sempre acha e acredita que pode fazer melhor, né? Hoje, e ele pensa assim, hoje, este foi o meu melhor, né? Sabe a primeira live, quem me acompanhou aqui, eu não tinha esse costume, né, de falar, de fazer live e tal, e a primeira live eu tava tremendo, e eu falava assim pra todo mundo, gente, olha, não reparem, eu vou gaguejar, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá. Por quê? Porque eu aprendi, gente, que feito era melhor que perfeito. Eu tava esperando pra fazer live porque eu achava que não, eu tinha que estar perfeita pra fazer, né? Eu tinha que estar sem ter vergonha, enfim, gente, feito é melhor que perfeito, né? Eu tô aqui, eu tô passando o meu melhor pra vocês. E o que eu penso é, não, ok, essa live foi dessa forma, mas eu posso fazer melhor. Hoje eu dei o meu melhor, mas amanhã pode ser melhor ainda. Mas eu não posso deixar de fazer. E é isso que a gente faz. A gente deixa de fazer porque não tá bom. Porque ainda não tá legal. Porque eu ainda não estudei. Porque eu ainda não sei. Porque eu ainda não comprei. A gente vai deixando, a gente vai deixando. E a gente vai deixando que o self 1 tome conta. E que ele sufoque o self 2, que é o self magro, que é da vida, que é da alegria, que é da vontade de viver, que é da ação. A gente sufoca com o self 1, a gente não deixa o self 2 agir, o self magro. O self magro, ele lida muito bem com o fracasso. E ele diz, ok, não deu certo, e tá tudo bem também. Eu não vou morrer porque não deu certo, eu vou tentar de novo. Tudo bem aí? Uma parada? Ok. Deixa eu ver aqui. É tão bom também, obrigada mesmo. Lídia? Era isso? É tão bom, tão maravilhoso. Obrigada mesmo, Lídia. Obrigado você por estar aqui, viu? Então, gente, o self 2, o self magro, ele lida muito bem com os erros que ele tem. Ele não se chicoteia.
norteia. Ele olha os erros e fala, puta, ok, tá tudo bem também se eu errei, eu vou tentar o meu melhor, depois eu tento de novo, eu não vou desistir, tá? Então, o self magro, ele não desiste. E aí, gente, o que é importante nisso tudo, tá? O importante é vocês despertarem para isso, né? O importante é vocês saberem que tem este jogo interno na mente de vocês, tá? Quem sabia que tinha esse jogo interno e que esse jogo interno era tão forte, né, na mente de vocês? Quem sabia disso? Me fala aí. Tô curtindo muito essa live. Beijo, Carol. Quem pode me falar aqui que sabia que tinha esse jogo interno, que já tinha identificado isso? Quem pode me falar? Ou então quem pode me falar assim, puxa, é mesmo, me caiu uma ficha, eu sou mais o self gordo do que o self magro. Eu deixo que meu self gordo esmague meu self magro. Quem daqui pode falar isso pra mim? Me fala aqui. Comenta aqui pra mim, pra ajudar as pessoas, né? O importante, gente, nisso tudo, é vocês terem essa consciência, né? Que dentro da mente, quando a gente fala de um emagrecimento consciente, tudo isso que eu venho falando para vocês na live faz parte do emagrecimento consciente. É vocês trazerem à tona, trazerem à consciência, né, o quanto vocês pensam de forma errada e o quanto esses pensamentos prejudicam vocês, o quanto esses pensamentos fazem com que vocês bloqueiem o potencial que vocês têm para conseguir o que vocês querem. E assim, a gente tá, é óbvio, nosso foco é emagrecimento, mas vai além do emagrecimento, né? É para tudo. Quantos de vocês pensam, né, que vem com esse registro? Hoje mesmo, né, assim, eu tratei de uma cliente, a gente tratou eu não sou boa o suficiente, né? Então, a vida inteira dela, desde a primeira infância, ela aprendeu isso, que ela não era boa o suficiente, que ela não era boa o suficiente. Que amor próprio, que autoestima essa pessoa vai ter, né, se ela não é boa o suficiente? Desde criança, ela escutou isso da mãe e ela tomou isso como verdade. Então, é isso que tem na mente dela. Como é que ela vai, né, se olhar no espelho e falar, puta, que máximo que você é? Não, ela vai repetir isso que ela tem aqui. Então, gente, enquanto, né, você deixar que todas as interferências negativas, né, deste lado do seu diálogo interno, enquanto você deixar essas crenças enfraquecedoras, né, tomar conta, só quando você perceber isso, é que você vai conseguir despertar o potencial que você tem dentro de você. Você precisa enfraquecer, né, essas crenças que a gente tem, esses pensamentos que a gente coloca, esse chicote que a gente põe em cima da gente, né? É só assim que a gente vai conseguir despertar o potencial que a gente tem. É só dessa forma. Por isso que eu quis trazer isso para vocês observarem o quanto isso é importante. O quanto é importante, e eu acho que até o mais importante que isso somos nós que criamos isso na nossa mente. Somos nós. Não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, não. Somos nós que alimentamos esse diálogo interno negativo dentro da gente, tá? Então, a pergunta agora e vocês? Eu quero que vocês me digam agora, né? Qual é o diálogo interno que está predominando na mente de vocês? Eu quero que vocês me digam. Qual é? Qual é o diálogo interno que está predominante na mente de vocês? Deixa eu ver aqui. Temos que pensar positivo. É isso, Margot. E o pensar positivo não é aquilo que nós falamos na live passada, né? Que é aquela coisa assim... Ah, não, eu tenho que pensar positivo, porque se eu pensar positivo eu vou emagrecer. Não, né? O pensar positivo vai além disso. De novo, olha o que a neurociência diz, né? O pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera o nosso hábito. Então, o pensar, ele
pensar positivo nesse sentido. Não, eu tenho que pensar só coisas boas, só assim eu vou emagrecer. Não, gente. É gerar coisas boas. É não se chicotear, não se judiar. Não se olhar no espelho e se xingar. Tudo isso faz parte, né, desse contexto de um diálogo interno positivo. Boa noite, Lu Paz. Deixa eu voltar aqui que tinha um... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Lídia, eu estava começando a estudar sobre isso, só que você está reforçando tudo. Estava trabalhando muito e pensando positivo, pois eu descobri que pensando que eu estava gorda e feia, estava só piorando. É exatamente isso. É exatamente isso. Adianta alguém aqui ficar se olhando e reforçar que você está gorda e feia? Você não vai ganhar nada com isso. Muito pelo contrário, né? O que você vai ganhar com isso você está reforçando o seu diálogo interno negativo. É isso que você está fazendo, tá? Então eu queria que vocês me falassem, quem daqui se identificou e acha, né, qual é o self que está dominando a sua mente? Eu queria que vocês me contassem aqui um pouquinho. Aqui tem alguma coisa? Vamos lá, quero que vocês me contem aqui. Qual é o self que está dominando a mente de vocês? Me conte aqui um pouquinho. É o self 1, aquele que quando... É o self gordo, aquele que quando jaca, está tudo perdido, se chicoteia, se judia. E aí fala, mas eu sou um lixo mesmo, olha só, não consigo fazer nada. É esse que está dominando sua mente? Ou é aquele que é otimista, que vibra com as conquistas, que leva uma vida mais leve? Ele pode estar em excesso de peso, mas ele vai ali, ele olha o passo a passo. Ele não se frustra. Qual é o self que está dominando a mente de vocês? Vamos lá? Ok. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá ok. Atualmente o self gordo. Eu me achava feia, gorda, e tenho que lutar e pensar coisas boas de mim. Margot, esse é o caminho, né? Parar de se chicotear. Você vai ver que muita coisa vai melhorar, né? Vamos lá. O otimista, muito bem, Margot, já mudou, né? Hoje eu posso dizer que eu estou tentando levar a minha vida mais leve. Tem horas que fica complicado, mas não vou desistir. Não é para desistir mesmo, né? Gente, vou fazer um parênteses aqui, tá? Independente de religião agora, né? Deus não falou pra gente que Ele ia nos ajudar, né? Que Ele está sempre por perto, que nós somos filhos dEle e que Ele está sempre por perto para nos ajudar, mas Ele não disse que a gente não vai ter percalços no nosso caminho, né? Então, eu acho que é isso, gente. A gente vai ter dificuldades na nossa vida, né? Em tudo, no nosso emagrecimento, na nossa vida profissional, em tudo, né? Não vai ser sempre fácil. Mas, se a gente enxergar de uma forma mais otimista, né? Não é aquela coisa assim que, rindo à toa, né? Não é isso. Mas se a gente começar a enxergar o lado bom da coisa, né? Eu tenho um mestre em uma das minhas formações que ele falava muito isso, né? Quando você tiver uma situação, em toda situação tem um lado bom. Em toda ela, você pode olhar, sempre você vai encontrar um lado bom, tá? Então, não é que, o que eu tô falando aqui, se você fizer isso, você não vai ter a parte ruim, não vai ser difícil, você não vai ter as tentações. Poxa, tem os meus clientes aqui, né? A gente trabalha, né, como elas ficam durante a semana e como elas ficam durante o final de semana. O quanto é difícil para elas passar um final de semana. O quanto é difícil para elas, no final de semana, ter que conviver com a família, né, aquela comilança. O quanto é difícil elas ressignificarem toda a imagem que elas têm em relação à comida. O quanto é difícil tudo isso. Mas o importante é acreditar e não desistir.
tá? Isso aqui vai descendo, tá? Tá. Então temos aqui, hoje eu posso dizer, tá levando minha vida, né? O pensamento gordo, mas não consigo parar de exageros. Aí temos otimistas. Quando quero chegar ao otimista, é isso aí mesmo, é quero chegar. Uma pergunta, com o tempo a mente pode mudar sem precisar lutar tanto? Lídia, é um exercício, está travando. Tá travando, gente? Para Margot tá travando. Tá travando aqui? Só me dá uma ajuda aqui, me falem se tá travando, ok? Então, gente, com o tempo, se a mente pode... A mente pode, do mesmo jeito que você cria pensamentos negativos, né? Lembra? Pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Você pode fazer isso de uma forma positiva. Então, o tempo depende de você. É conhecimento, prática e repetição. Conhecimento vocês estão tendo, gente. Toda terça-feira eu passo uma dica para vocês, né? Agora é só a prática e a repetição. Então, o tempo depende de vocês, tá? Tudo que eu tenho falado aqui para vocês, nos meus textos, no blog do Estadão, tudo isso que eu tô falando para vocês, se vocês praticarem, vocês conseguem mudar sem sofrimento, tá? Obrigada, tá normal, né? Margot, eu acho que estava no início, tá bom, agora não tá mais, né? Então, o tempo depende de vocês, o quanto vocês praticam, tá? O quanto vocês param. Eu falo para os meus clientes, gente, fica lá 5 minutinhos, faz o exercício. Muitas vezes, né, você tá ali sem fazer nada por 5 minutos. Faça, pense em vocês. Conhecimento, prática e repetição. Todos os exercícios que eu tenho dado aqui na live, vocês podem fazer. Tá bom? E este é muito importante, assim como da semana passada. É muito importante que vocês tenham essa percepção e não permitam que o selfie gordo sufoque o selfie magro. Não permita isso, gente. Tá? Então, esse jogo interior, né? Ele tá nas nossas vidas, ele tá em todos os nossos dias, né? E na grande maioria das vezes a gente permite que o selfie gordo ele esmague o selfie magro, né? A gente permite isso. A gente não deixa que o selfie magro se expresse, que ele se jogue, né? A gente não permite isso. Então, como dica final, né? Vocês precisam priorizar o selfie magro, né? Ele não se julga, ele não julga ninguém. Isso é coisa do selfie gordo. Ele está o tempo todo se julgando e julgando as pessoas. O tempo todo se julgando e julgando as pessoas. Tá? O selfie magro, ele não faz isso. Então priorize o selfie magro. Ele aguenta o fracasso, ele lida bem com o fracasso. É aquela história, eu errei e tá tudo bem. Ele leva a vida de uma forma mais leve, né? E ele tem uma coisa, né, que quando eu falei, né, ele aguenta o fracasso, né, e eu esqueci o que eu ia falar, né, mas tá tudo bem. Então era isso que eu queria falar, né, então eu acho que, eu acredito que vocês tenham que priorizar o selfie magro, né, não permitam, quando vier um chicote, né, mude o será para como. Mude uma palavra negativa para uma positiva. Isso você vai treinando o seu inconsciente, né? Você vai treinando para que o seu discurso interno seja muito mais positivo do que negativo. É esse o caminho. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Aqui, legal. Muito legal essa live. Orientação show de bola, Margot. Obrigada, um beijo por você estar aqui. Como faço para o meu selfie magro? O magro acaba com o gordo. Tá. Olha, como que o selfie... É isso que eu tô falando, assim, né? Primeiro, né? Prática, conhecimento, prática e repetição, né? Então, ele não vai acontecer da noite pro dia. A menos que você esteja aqui
e que as técnicas, elas te ajudam muito a fazer isso, né? Aqui ou em qualquer processo de coaching. Mas, o que eu tenho para te dizer hoje, né, que é conhecimento, prática e repetição, e é essa forma como você adquire um novo hábito, né? O conhecimento você acabou de tê-lo, né? Que é não permitir que o selfie magro, que o selfie gordo sufoque o selfie magro, né? Como é que eu faço isso? Ué, mudando a forma como eu estou pensando, tá? Parando de me chicotear. Lembra que eu contei dos jogadores lá de tênis? Os jogadores de tênis que não se chicoteavam, que lidavam com o erro de uma forma muito positiva, né? Eles acabavam tendo resultados e performance muito melhor. Então, é isso, é lidar com o erro de uma forma positiva, é lidar com o erro, todas as vezes que você errar e se chicotear, para o pensamento na hora, não, eu não vou me chicotear dessa vez, não, eu fiz o que eu podia ter feito, né? Eu fiz o meu melhor, da próxima vez vai ser melhor, vai sair melhor, eu errei, tá tudo bem. Gente, é o que eu falo sempre, tá tudo bem aqui e agora. Começa a falar isso para o seu inconsciente, começa a falar isso como um diálogo interno para você, para sua mente. E assim, Lu, que à medida em que você vai fazendo, vai praticando isso, você vai transformando o seu selfie de gordo para selfie magro. Você vai transformando, tá? Então, é isso. Quantas pessoas aqui que eu tô falando com vocês que estão se identificando com as frases que falam para vocês? Eu sou burra mesmo, eu sou um lixo mesmo, eu não sirvo para nada, eu não sou boa bastante mesmo, né? Quantas vezes a gente fala isso? Então, corta isso. Quando você começar a pensar, já corta esse pensamento, já põe um bom em cima. E aí você vai ver como as coisas vão melhorar, como você vai começar a olhar as coisas de uma outra forma, tá? Nossa, demais essa orientação, vai me ajudar muito. Beijo. Gente, eu queria dizer para vocês, para WhatsApp 98558-1770. Me adicionem no WhatsApp de vocês, que toda semana vai uma dica sobre emagrecimento consciente, tá bom? Pelo WhatsApp dá pra gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem passar pra mim, se vocês quiserem passar algum assunto que vocês gostariam que eu falasse, né, sobre emagrecimento consciente, se vocês tiverem alguma dúvida, então vocês fiquem à vontade. Assinem meu canal do YouTube, né? De novo vou falar, né? Tem vários vídeos lá. Tô precisando subir mais alguns, mas logo eu vou subir, tá bom? Mas assinem meu canal ou me sigam no Instagram, no Face. Toda semana também tem uma dica, uma postagem, alguma coisa assim, ok? Vamos lá. Estou precisando muito emagrecer e não consigo. Vamos trabalhar o lado, eu sugiro que você trabalhe o seu lado emocional para que você consiga emagrecer, tá? 85%. Como? 85%. Que se você não tem nada no seu metabolismo, se está tudo ok nos seus exames clínicos, 85% das causas da obesidade, do excesso de peso, são de origem emocional. Então, se você não consegue, você precisa trabalhar o seu lado emocional, tá? Preciso realmente trabalhar minha mente, é isso mesmo. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. Se clinicamente está tudo ok, esse é o primeiro passo que você precisa dar. Hoje eu encontrei uma pessoa no meio do caminho, e aí ela falou assim pra mim, olha, eu vou fazer a minha bariátrica. E aí eu falei pra ela, puxa, né, que ótimo e tal, enfim, mas olha, você está fazendo acompanhamento psicológico, né, que é importante, né, vá e faça onde tem uma equipe multidisciplinar, que isso é importante, tá? Então, é importante, gente, todos esses processos, sim, é muito importante. Acho que um processo de emagrecimento precisa ter uma equipe multidisciplinar, né, mas eu creio que tem uma parte enorme aí do lado emocional que tem que ser tratado,
né? É importante exercício, é importante alimentação, mas não adianta a reeducação alimentar, a reeducação física, se não houver uma reeducação emocional, né? Eu não acredito nisso, tá? Então, muita gente vem falar comigo, nossa, você viu fulano, emagreceu 20 quilos. Eu falo, poxa, que ótimo. Eu passei por isso, gente, né? Emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Enquanto eu não trabalhei minha mente, eu não consegui emagrecer. Então, isso é importante, tá? Bom, gente, era essa dica da semana, tá bom? Então, quem quiser, eu vou repetir o meu WhatsApp, 9... poderia falar sobre como acabar a compulsão alimentar. Legal, posso fazer uma live sim. Preciso trabalhar muito meu lado emocional. Miguel, você já está trabalhando muito o seu lado emocional, né? 30 quilos off? Já chegamos no 30? Então, já está muito, muito trabalhado o seu lado emocional, né? Verdade, é isso mesmo, é uma dica que eu te dou, tá? AP da Eva. É uma dica que eu te dou, tá bom? Procure trabalhar o seu lado emocional. E fica comigo, me acompanha que eu sempre dou dicas, tá bom? Gente, um grande abraço, muito bom, muito obrigado por vocês terem me acompanhado, tá bom? E até a próxima live, tá bom? Que já tá preparadinha. Quem tiver interesse de me passar um conteúdo, pode me passar. Eu vou repetir o WhatsApp pela última vez, 985581770, tá bom? Gente, obrigada, boa noite e boa semana pra vocês, tá bom? Até mais!